Falem conosco no programa Nova Vida com o Dr. Leitman. Olá, Dr. Leitman. Dr. Leitman, olá a todos. Olá, Nitza Mazos. Nitza, olá. Falamos do feriado de Sukkot e gostaríamos de saber o que são as quatro espécies, o que é que significa estar feliz durante as festas. E fique conosco. Nitza, por favor. Então, ensina-nos a falar dos feriados de Israel, que passo a passo, a pessoa que escolhe ir em ama o teu próximo como a ti próprio e que deseja concretizá-lo, passa por diferentes processos. E cada um destes, na realidade, simboliza um certo nível ao longo do processo. E também disse-nos, falamos do feriado de Sukkot e o que é que representa. Mas hoje gostaríamos de olhar para isto de um ângulo diferente. E as quatro espécies, uma das coisas mais faladas durante este feriado, que falamos sempre, são as quatro espécies. Eu lembro-me de histórias que ouvi e também falei aos meus filhos acerca disso. As quatro espécies, há uma parábola acerca do povo de Israel que diz que a cidra tem olfato e sabor, que é como ao povo de Israel. O lulav, a palmeira, não tem qualquer tipo de cheiro. Ou seja, nós pegamos nestas quatro espécies juntas e elas de alguma forma mostram-nos, representam a conexão entre as diferentes partes de Israel, como estas quatro espécies, e isso é algo muito especial. Então eu gostava de perguntar o que é que são elas, o que é que estas quatro espécies representam. Dr. Lightman, é um problema. É explicá-lo de acordo com a sabedoria da Kabbalah durante os feriados e no geral. Estas definições da sabedoria da Kabbalah, porque o tempo todo temos que sair disso. Porque estamos a falar de coisas que a pessoa resolve, uma pessoa comum não o sente, mas temos que desenvolver uma sensibilidade para com isto. E para começar, o início da criação, estávamos com a força superior que nos criou, que nos trouxe para um contacto direto e um contacto constante, um contacto aberto. E neste estado não compreendemos e não sabíamos, como se fosse um corpo que entra em adesão com o superior e através disso existe. Suponhamos como um embrião dentro do corpo da mãe. E por forma a tornar-nos criaturas que crescem, que compreendem o Criador, que o reconhecem, que vão aprender o que Ele é e ser como Ele. E esta atitude para com Ele, tal como Ele tem para com as criaturas, aconteceu uma restrição e uma ocultação aqui. E, portanto, o que acontece é que as criaturas de repente estão separadas do Criador. Suponhamos que existe a criatura, uma pessoa ou todas as pessoas, e o Criador, que é a força que controla e governa tudo, a única força que opera. E na verdade há apenas o Criador, a única força, e o homem que ele criou como algo que ele quer crescer até ao seu nível, desenvolvê-lo até ao seu nível. E é tudo o que existe. E, portanto, para permitir a uma pessoa crescer, dar-lhe a possibilidade
para chegar a ele, o Criador colocou entre ele e a pessoa uma ocultação, uma espécie de espessura, como se fosse uma separação, como fosse uma separação espessa. E, portanto, a pessoa não pode ver o Criador por trás desta parede ou por trás desta partição. Ele precisa, durante este jogo de escondidas, precisa de tentar encontrar o Criador e tudo o que lhe acontece. E, portanto, não existe nenhum trabalho no mundo para além de visualizar ou tentar detectar o Criador, tentar encontrá-lo o tempo todo, e todos os nossos pensamentos, desejos e o que sentimos que se passa à nossa volta, como coisas que ocultam o Criador de nós. Temos que sentir para além do ponto de nós próprios, no qual sentimos apenas uma coisa, que o Criador preenche tudo e que opera em tudo, incluindo em nós, claro. E este é o trabalho. Tirar esta ocultação e, uma vez mais, voltar a um certo estado de confianças em que compreendemos, reconhecemos, sentimos, sabemos, através de toda esta espessura que era a ocultação, que a transformamos agora num campo em que é possível revelá-lo. E este campo, que anteriormente o ocultava de nós, torna-se um campo para a revelação. É chamado aos mundos superiores, etc. E nós, através disso, começamos a compreendê-lo e a senti-lo. Porque em cada ocultação fazemos esforços diferentes para o encontrar. E, portanto, através disso, levantamos-nos como um adulto que entende, que sente, tal como eu. E o que quer que ele queria ensinar-me, como é, nós aprendemos. E então compreendemos os outros, conhecemos os outros, sentimos tudo o que queríamos que ele sentíssemos, de acordo com a ocultação que ele fez, porque nós corrigimos a ocultação para a revelação. E então entre nós há um amor recíproco, mútuo entendimento. E então estamos numa conexão completa e plena. Este é, na verdade, todo o processo pelo qual temos que passar. É, na realidade, todo o plano da criação. E mais tarde, talvez seja possível, de alguma forma, explicá-lo. E nesta ocultação, existem níveis de ocultação, desde os mais leves até aos mais pesados. E obviamente isto é como é suposto ser. Nós aprendemos da sabedoria da Kabbalah porque é que foi feito através destes 5 níveis, em que nós estamos por trás destes níveis de ocultação, são chamados mundos, da palavra Olamot, da palavra Alamá, ocultação, e para nos aproximarmos do Criador, para o compreendermos, temos que descobrir a cada vez, em cada camada da ocultação, temos que o revelar a Ele. E, portanto, existem estes 5 níveis de ocultação. Cada um deles está dividido em cada parte e cada parte em outras 5 partes e, ao todo, 125 níveis, separando entre nós e o Criador. E em cada nível, temos que transformar a ocultação em revelação. Na falta de entendimento em entendimento, na falta de sentimento em sentimento, na falta de sensação em sensação, e é assim que adquirimos as qualidades do Criador e que nos mudamos desta forma. Porque em cada nível, não como no nosso mundo, em que um físico revela algo para si próprio, fica ele próprio e revela algo, não. Aqui,
Estes níveis mudam-nos, porque as qualidades do Criador são opostas a como nós somos, porque nós somos totalmente recepção e Ele é totalmente doação. E, portanto, para o revelar, temos que transformar esta ocultação em recepção para doação. Porque quando são qualidades opostas ao Criador, ocultam-no. E então transformamos esta ocultação no oposto, em doação. E é assim que avançamos. E, portanto, estas camadas que separam entre nós e o Criador, começamos a senti-las logo do início do nosso trabalho, na correção, no anulamento, no cancelamento da ocultação, na revelação do Criador. Antes de mais, uma pessoa comum tem que revelar isto. Ou seja, a pessoa não sente que algo está oculto e, portanto, começamos antes de mais a revelar a ocultação. Começamos a detectar que está em nós, não entre nós e o Criador numa distância física, mas dentro de nós. Entre nós, o nosso intelecto e coração que deveria habitar ali. A ocultação é entre o nosso intelecto e coração? Dr. Lightman, não. Entre o nosso intelecto, coração e a revelação do Criador, ou seja, dentro do nosso intelecto e coração. E então aí, dessa forma, nós realmente estendemos e expandimos o nosso intelecto e o nosso coração em novas qualidades. Eu não posso realmente dar um exemplo para isto, mas digamos que em alguma medida, como quando pegamos numa criança e começamos a ensinar-lhe como ver o mundo, como sentir as coisas que ele não sentia anteriormente, coisas com as quais começou a trabalhar que depois se tornaram uma segunda natureza. Simplesmente como resultado de estar em contacto com algo, de receber alguma sensibilidade para com isso. Isto é, na verdade, como é para com o Criador. Como trabalhamos na ocultação, através dela começamos a descobrir as ações do Criador sobre nós. Mas aqui temos que ser muito estabelecidos. Temos que ser muito assertivos, temos que nos relacionar com isto de uma forma atenta, não o que nós pensamos, mas o que é que Ele quer que pensemos. E não aquilo que queremos, mas o que Ele quer que queiramos. E, portanto, não há nada além dele. Em nós há apenas um sistema, um ponto que identifica que tudo em nós vem dele. Apenas um ponto pequenino. Ponto através do qual vemos e examinamos. Podemos dizer que é como um avaliador. Este é o nosso trabalho. E isto é como temos que usar os nossos sentidos e a forma como estamos na vida, por forma a descobrir o propósito da vida. E aqui, certamente que tropeçamos em todo o tipo de perguntas. E também, eventualmente, como operamos, como trabalhamos, como nos despertamos o tempo todo, como progredimos, a que velocidade podemos acelerar o nosso desenvolvimento, etc., a revelação do Criador. Este é todo o trabalho que existe. Para além disso, a pessoa não tem outro papel neste mundo. Nietzsche, ou seja, o único papel que a pessoa tem neste mundo é descobrir o Criador. Dr. Lightman, certo.
Nietzsche, a força que controla a realidade e a pessoa enquanto parte dessa força, Dr. Lightman, certo? E então, e então usamos o conselho daquelas pessoas que já passaram por este processo, que já o alcançaram, o conselho que dão, e portanto estudamos a sabedoria da Kabbalah, que de acordo com esta definição, a sabedoria da Kabbalah é um método para a revelação do Criador às suas criaturas neste mundo. E portanto tudo é simples. Nietzsche, existe um método verdadeiramente, Dr. Heitman, certo? Um método. E aquilo que temos que fazer é usar o que eles dizem. E claro que cada cabalista está mais próximo dos nossos tempos, pode ser mais útil para nós. Portanto, compreende-nos melhor. Não diferentes coisas, as mesmas coisas, mas etc. E então, nós encontramos o ensino do sistema, não só este sistema da ocultação, que separa entre nós e o Criador, mas o sistema, que é o sistema daqueles cabalistas que alcançaram o Criador. Onde é que eles estão? Onde eles já descobriram. Eles estão no nosso mundo, enquanto estavam vivos, descobriram o Criador. Ou seja, eles removeram a ocultação e depois morreram. Mas de alguma forma não desaparece. Portanto, como podemos usar aquilo que eles fizeram? Não estamos a falar acerca da nossa parte animalística, mas a nossa parte corpórea, porque isto pertence à parte de corpórea. Estamos a falar do intelecto e do coração, que é o nível, pertence ao nível falante, a consciência, a sensação, não apenas a consciência corpórea, os sentimentos corpóreos, que são como animalescos. Neste nível, e a maior parte das coisas, não somos menos que animais. Pouco sabemos, sentimos e conhecemos o mundo que nos rodeia. Comparado com se houvesse um tsunami, nenhum animal seria magoado. Todos fugiram 3 dias antes do tsunami. Fugiram para as montanhas. O homem não sente a natureza, não sente nada. E, portanto, em termos do nível animal, estamos no nível mais afastado do mundo. Mas estamos a falar não só da nossa existência corpórea, mas estamos a falar especificamente da nossa atitude, a nossa relação para com a força superior que não existe nos animais, que existe apenas nas pessoas e que também não desperta em todos esta carência para descobrir o Criador. Há aqueles em quem desperta e há aqueles em quem não desperta. E portanto vemos que em cada geração que existimos na Terra, há pessoas em quem desperta este desejo, este anseio, para descobrir o Criador. E descobrem-no. E para além do que descobrem, até nos deixam diferentes escritos. Há muitos escritos, há muitos textos, cartas, artigos, e também cada um deles escreve no seu próprio estilo, sobre como o sistema de ocultação está construído, como usá-lo, como alcançá-lo, porque isto não abre imediatamente, não 100% parcial, desta forma e daquela, e temos que realizar determinadas ações. Como podemos ajudar-nos se estamos numa geração com outras pessoas que têm o mesmo desejo e anseio de descobrir o Criador? E isto é como desenvolvemos estas pessoas ao longo das gerações, ao longo de muitos anos, desde Adam Arishon, que foi o primeiro cabalista que alcançou o Criador, que removeu a ocultação, até aos nossos tempos, centenas de gerações de cabalistas
E, portanto, estamos a usar o que eles fizeram quando começamos a descobrir a ocultação. Como é que o Criador organiza tudo? Como é que ele me organiza? Como é que ele se oculta? E também usamos os seus escritos, o que eles fizeram, e para além disso estamos a usá-lo. Também o usaram eles próprios. Usaram-no eles próprios. Quando usamos este sistema e o colocamos entre nós e o Criador e nos encontramos nele, e o Criador de alguma forma está lá, não de uma forma tão revelada, para que possamos também ser auxiliado por estes cabalistas que alcançaram e que existem neste sistema, que o mantém como revelação e trazem este sistema para mais próximo de nós e ajudar-nos. E então podemos usá-lo. Mas para isto temos que receber alguma sensação por isto, alguma consciência por o reconhecer, alcançar o reconhecimento, e então esta é a forma sobre como usar o sistema com a ajuda destes cabalistas. E para além disso, também o que recomendam que façamos no nosso mundo é que estamos aqui, muitas pessoas, suponhamos, na nossa geração, muitas pessoas querem alcançar o Criador. Estamos numa geração especial, uma geração que quer abrir tudo isto, queremos abri-lo para todos. Quem quer vir, descobrir o Criador e revelá-lo. E então temos uma oportunidade especial. Se todos conectarmos em conjunto e começarmos a descobri-lo, é como se estivéssemos à procura de alguém que estava perdido. Portanto, pagamos em muitas pessoas, vamos para a floresta e todos vão e gritam, chamam, ei, onde estás? Etc. E isto é como eventualmente nos ajudamos uns aos outros e vamos encontrá-lo. É assim que procuramos o Criador juntos. Então agora compreendo porque é que esta procura é mútua. De outro lado, também é muito mais fácil. É muito mais fácil. Procurá-lo sozinho não é nada simples. E juntos é realmente rápido e fácil. E, portanto, nestes níveis, quando passamos por estas fases, temos os chamados níveis da revelação do Criador. 125 níveis sobre os quais falamos, mais e mais, quanto mais próximos chegamos dele. E nestes níveis existe também um especial em que quanto mais progredimos, sentimos a escuridão e nos aproximamos independentemente da escuridão. Ou seja, e novamente há escuridão e a cada vez é como estudar na escola. É como a primeira classe em que brincamos nas lições, é assim que funciona. Depois na segunda classe um pouco mais, na terceira classe um pouco mais. E eventualmente, quando alcançamos o liceu, etc., fica mais difícil e na universidade ainda mais. Ou seja, existem níveis diferentes de dificuldade, tal como estes níveis crescem exponencialmente. Portanto, temos que ter em consideração este crescimento exponencial, mas aprendemos tudo isto e aprendemos como nos ajudarmos uns aos outros e trabalhar neste sistema que está preparado para nós. E é como um cientista que usa as coisas descobertas pelos cientistas anteriores até aos nossos tempos. E embora tenhamos dificuldade para desenvolver ali, e há milhões de pessoas a trabalhar nas primeiras fileiras da ciência com os materiais e
máquinas, etc., progrediram. Ou seja, quanto mais progredimos, mais o trabalho é em qualidade e quantidade. E, portanto, muitas pessoas entraram nisto e sentem que não há sabor na vida, que apenas o Criador, descobrir o Criador, pode preenchê-los. Talvez não o sintam ainda desta forma, mas é como funciona. Nietzsche, ou seja, o vazio que a pessoa sente, todo este objetivo é trazê-lo mais próximo desta estrutura, Dr. Leitman, certo? Para mais próximo, e o verdadeiro preenchimento vai encontrá-lo apenas se abrir esta fonte da vida que lhe deu a vida e que o encontre, que rompa esta ocultação. Então, o feriado de Sukkot é um feriado muito especial. Aqueles que procuram o Criador começam a sentir ondas de calor, abraços. E isto é muito bonito. Nietzsche, quando jogamos às escondidas, às vezes quando nos aproximamos de algo, dizemos estamos a aquecer, está a ficar mais quente. Dr. Leitman, estes são tempos muito especiais e especiais também para aquelas pessoas que ainda não estão à procura, mas que sentem de alguma forma que lhes falta alguma coisa. E se juntarem, mesmo algo, nestes feriados, junto connosco, e nestes círculos em que queremos aproximar toda a gente, então vão sentir que existe um tipo de uma iluminação especial acerca disto. Infelizmente, Dr. Leitman, o nosso tempo está a acabar. Muito obrigada, obrigada Nietzsche, e esperemos que sintamos esta revelação, este calor. O Rav disse apenas juntos e fazemos-lo juntos. Tudo melhor.